pensei em começar a dialogar, a refletir com vocês, mostrando um vídeo que tem 30 segundos. Tá? Daí a gente começa a dialogar, é um ensaio, né? É um ensaio, ele nem está pronto, estou acabando de escrever, e que são algumas reflexões sobre o mundo do trabalho que eu venho pesquisando há quase 25 anos. Cada dia, mais de 1.300 brasileiros sofrem algum tipo de acidente de trabalho. O Domingo Espetacular conheceu o drama dos funcionários de uma fábrica de calçados na Bahia. Eles sofreram mutilações durante o serviço. Mutilações pelo corpo. E caiu isso na realidade mesmo que eu tinha perdido depois que eu fiz a cirurgia, que eu vi que não estava com os dedos. Traumas e consequências para toda a vida. Qual é o sentimento, a sensação quando você olha para sua mão? Você não olha muito para ela? Não. Ela anda mais ali no bolso. Direto ali no bolso. Não recuperei totalmente a vergonha. Muito difícil. Muito difícil. Entrar numa fábrica, ser normal e sair com deficiência, e eles falando que a culpa foi minha. O Domingo Espetacular foi até a cidade de Tapetinga, no interior da Bahia. Então, meus amigos, isto é o Brasil, né? É o nosso mundo do trabalho, né? Apesar de nós termos uma Constituição, que é, sem sombra de dúvida, uma das mais modernas do mundo, né? A última Constituição, embora tenhamos uma CLT, né? Embora nos baseemos em tese no princípio da dignidade kantiano, né? Tenhamos, portanto, um bom ordenamento jurídico, o mundo do trabalho, eu acho que meus colegas já fizeram muito bem, fizeram essa observação, o mundo do trabalho é muito distante da norma jurídica, infelizmente, né? Apesar dos esforços do Ministério Público, dos magistrados, enfim, dos operadores do direito, que muitos fazem um trabalho até heróico. Esse é o mundo real, né? Como é que se explica isso, afinal de contas, né? Não precisamos citar o nome da empresa, tal, mas não é uma empresinha, né, do sertão, é uma grande empresa. E no pendrive, no meu notebook que eu trouxe, isso há 16 anos com um site que pesquisa assédio moral, assédio sexual, eu posso garantir a vocês que se eu fosse passar microvídeos, ou sequer, não precisa nem passar microvídeos, basta que a gente contabilize as cartas que nós recebemos, né? Outro dia com a Margarida Barreto, que é minha colega, amiga, que a gente tem esse site há 16 anos juntos, nós contabilizamos só de cartas completas 4.600. Acessos, 5,5 milhões. Né? É bom porque serve para alguma coisa o site, além de dar prejuízo, ele serve para alguma coisa, né? É vantagem. É ruim porque a gente vê que realmente isso não é um caso único. É a nossa realidade. Né? Agora, voltando à reflexão, como é que a gente explica isso? Será que essa é uma questão brasileira, né? Faz parte aqui, nós temos um certo complexo de cachorro vira-lata, né? Continuamos assim, né? Tudo que é de fora é bom, tudo que é brasileiro não presta, etc. e tal. Será que é um problema nosso? Né? É um problema dos nossos Brasis? Eu vou colocar para fazer o contraponto, né? Para não falar, não, você está falando isso porque você é brasileiro? Não estou falando, eu sou neto de francês, eu sou conveniado a Paris 10, a Sorbonne, e a gente vai ver que, infelizmente, esse não é um defeito nosso brasileiro, né? Esse é um defeito de uma outra dimensão, que é a dimensão de um capitalismo absolutamente selvagem, que coloca o ser humano sempre em terceiro lugar. Então, são dois fatos reais, né, que não foram extraídos de nenhum jornal
que tenha simpatia pelo socialismo, comunismo, qualquer outra fantasia de vocês, da grande imprensa, portanto, né? Um extraído do Le Monde, outro do Financial Times, né? E vocês vão ver dois excertos, dois textos que tratam sobre dois casos. O primeiro deles, 2011, a empresa Danone, gigante francesa do setor de alimentação, demite 2.500 empregados, após a reestruturação de uma fábrica de biscoitos. Todas as unidades tinham bom desempenho. Detalhe, todas as unidades tinham bom desempenho. E eram rentáveis, mas o presidente do grupo decidiu fazer um plano ofensivo de demissões. Foi o termo utilizado. Plano ofensivo de demissões. Para antecipar-se, também aspas, palavras deles, não minhas, às evoluções do mercado. Ponto. Esse no Le Monde. Outro, na imprensa britânica. No mesmo ano, o presidente da Marks Spencer anuncia o fechamento de 38 lojas na Europa Ocidental. As ações da empresa sobem 7%. O presidente ganha, pelo seu desempenho, um bônus equivalente a 1,2 milhões de euros. E 15 milhões de euros em ações. Em entrevista a este jornal, afirma, ele falando, era a única decisão que fazia sentido. Agora vamos para a América do Norte. Né? Já vimos os europeus. Vamos para lá. A Arrow, até o final de 1990, era um modelo de empresa americana que aproveitava as chances abertas pelo fim da regulamentação do setor energético. Então, a Arrow vai fazer toda uma reestruturação no seu setor energético. Ela tenta maquiar os resultados financeiros para que as suas ações não caiam. Quando ela acaba sendo denunciada pelos órgãos competentes, alguns executivos, que, por sinal, foram os grandes artífices do embuste, ainda por cima tiveram a cara de pau, me desculpe o termo chulo, certo? De pedir indenização por danos morais. Pode ser piada, mas não é. Eu acho que esses pontos eles acabam ilustrando a discussão que nós pretendemos empreender com vocês aqui, neste pequeno começo de ensaio, que nem está completo, no qual nós questionamos o papel hegemônico dos valores econômicos nas sociedades modernas, no ambiente organizacional, que tem sido gerado por uma primazia nas empresas, na vida social. Um modelo de gestão que, sem sombra de dúvida, parece ser contra-humano e contra o trabalho, embalado pela poderosa metáfora da sobrevivência. As áreas de educação e saúde, que são a base de qualquer Estado avançado, principalmente do chamado Estado de bem-estar social, têm sido geradas, portanto não é uma questão apenas de empresas privadas, cada vez mais por governos que as consideram importantes apenas como temas às vésperas das campanhas eleitorais. Aliás, logo, logo, nós vamos ver os nossos digníssimos políticos cada vez mais falando de saúde e educação, chamando a professorinha que foi professora dele no curso primário, não é? Indo aos postos de saúde, ver se as criancinhas têm vacina, etc. e tal. Depois de outubro, ninguém garante mais nada. A própria política, ela tem se transformado numa verdadeira gestão de índices econômicos e financeiros, ou seja, o que deveria ser um projeto político de uma nação reduz-se aos seus aspectos econômicos, como a taxa de crescimento, a geração de empregos, o nível de exportações, a atração de capital estrangeiro, o respeito aos humores do mercado, etc, etc, etc. Notícias como essa, ou análises como foram feitas pelos meus colegas, são simplesmente o quê? Praticamente notícias do setor policial, do tipo Cidade Alerta. Os presidentes das nações cada vez mais vigiam o setor da mídia para que saiam todos muito bem na foto. E, aliás, não só vigiam, como viajam para promover a indústria nacional. Haja vista que cada vez mais você tem na assessoria nessas viagens economistas e administradores
e pouco políticos ou juristas. Basta acompanharmos o quê? Quem são os assessores nessas viagens. Aliás, quando a ex-ministra de Fernando Collor, Zélia Cardoso, cometeu o ato falho, em voz alta, em plena Rede Globo, de dizer que o povo é só um detalhe, ela sabia exatamente o que estava falando. Realmente, para muitos, o povo é apenas um detalhe. Ponto final. Portanto, as privatizações e as reengenharias foram realizadas no Brasil, mas não só no Brasil, em todo o mundo, a partir dos anos 80 e no Brasil, principalmente a partir dos anos 90. As empresas privadas começaram a ser as grandes protagonistas desse teatro e as empresas públicas, inclusive o judiciário, começaram a seguir o modelo, como se esse modelo fosse o suprassumo para a eficiência e a eficácia. O resultado é que nós temos textos como esse, assinados por Giovanni Alves, por mim e por outros autores, que mostram que o próprio judiciário começa a sofrer o quê? Desse mal. Qual seja, cada vez mais a própria justiça começa a ser privatizada. A mesma lógica privatista, a mesma lógica por resultado independente do processo, que é o cerne da lógica pós-fordista, do modelo de gestão que foi criado no Japão para o setor contínuo e setor discreto, falando bom português, traduzindo para se fabricar geladeiras, liquidificadores, fogões e automóveis, passa a ser o mote para a saúde, para a educação e para a própria justiça. Considera-se, portanto, que sentenças são produtos perecíveis, portanto, quanto mais rápido melhor, e que juízes são trabalhadores, tornando-os operários. Castoriadis, Cornélio Castoriadis, grego radicado na França, já existia, que existe cada vez mais, modernamente, um processo de identificação dos indivíduos, qual seja, cada vez mais você tende a criar uma lógica ética baseada numa lógica individual. Portanto, traduzindo, uma lógica na qual o sujeito tem direitos, mas cada vez tem menos deveres. É o que se chama, este é o meu direito, eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo, eu quero isso, eu quero tal privilégio, eu quero tal isso, tal aquilo, mas eu não tenho dever em relação aos demais. Portanto, é um direito absurdamente individualizado, contrário a uma lógica coletiva, que dispensa a máxima, o primeiro imperativo categórico de Kant, no qual o outro te dá o próprio direito. É o direito de si sem considerar o outro. O sistema capitalista, portanto, este capitalismo no qual vivemos, ainda se beneficia de modelos sociais de identificação produzidos anteriormente. É claro, ninguém é bobo. Não é à toa que se fala tanto de ética. Eu não tenho nada contra isso, eu sou professor de ética. Cada vez mais, no mundo corporativo, se fala de honestidade, se fala de lealdade, se fala de fidelidade, porque são valores fundantes, sem os quais o próprio sistema produtivo acabaria por ruir. O problema não é o que se fala, não é o discurso que se cria, mas é a contradição que é gerada no seio das próprias organizações, inclusive das organizações públicas, inclusive na própria justiça. Fala-se em cooperação e solidariedade, mas se institui um processo no qual a concorrência acaba sendo fundamental para a própria sobrevivência. É aquilo que Pierre Bourdieu chamava de estratégia de sobrevivência, que sucumbe aos melhores, aos mais éticos, às pessoas que ainda veem no outro um ser significativo, mas na angústia e no desespero da humilhação ou da secundarização, preferem advogar em causa própria, fazendo do outro não um colega de trabalho, mas fazendo do outro um rival, a ser vencido e muitas vezes eliminado. É simples assim. Para Eugênio Henriquez,
numa abordagem psicanalítica, o axioma do tudo se vende e tudo se compra é o retrato da nossa sociedade, de onde deriva a possibilidade da corrupção generalizada, favorecendo tanto os grandes quanto os pequenos delitos e as fraudes. O chamado antigo exército de reserva do Taylorismo e Fordismo, que a professora Adriana, inclusive, muito bem colocou, tinha a esperança de poder um dia voltar a trabalhar. Era um fato. No Taylorismo e Fordismo, você tinha também movimentos de contração e expansão do capitalismo. Isso faz parte da própria lógica capitalista, né? Os economistas clássicos já denunciavam esse problema que é intrínseco à lógica capitalista. Ninguém nega isso. Kaplinsky depois vai mostrar muito bem que, sem esta lógica, o próprio sistema rui. Ela é tão fundamental contra as marés. Não é? Keynes, por exemplo, o grande artífice da social-democracia, toda a base da que a gente chama de social-democracia, se baseia no conceito de economia de Keynes, do Estado protetor. Ele dizia a todo momento, a toda hora, por isso que ele foi tão criticado pelos liberais da época, né? Keynes dizia, não existe capital, né, sem o mínimo de recessão. Vai ter recessão, mas o Estado não pode ficar passivo, o Estado não pode simplesmente se arcar, e ele vai ter que atuar efetivamente de uma forma de que os mais humildes, aqueles que estão à margem do grande capital, sejam protegidos. Então, o exército de reserva, ele existia, sempre existiu. O Marx foi o primeiro a denunciar isso, Karl Marx. Só que havia a possibilidade de você voltar, porque você tinha um desemprego que era situacional. Ou seja, no movimento de expansão, aquelas pessoas que tinham sido convidadas a sair do emprego, muitas vezes eram convidadas para voltar. E hoje, nessa lógica pós-fordista, pós-moderna da organização, a coisa é diferente. Você tem um desemprego estrutural, o que significa postos de trabalho não mais existem. Ninguém vai ser convidado para voltar, exceto para o subemprego. Para subemprego, talvez seja convidado, porque o posto simplesmente não existe. Para que o discurso não possa parecer ideológico, então eu prefiro dar alguns dados. O setor bancário, há 15 anos atrás, no setor bancário nós tínhamos no Brasil 1.395 bancários. Hoje nós temos quanto? Menos de 450 mil, sem falar nos terceirizados. São dados da própria FEBRABAN, portanto não estou inventando nada. Eu acho que a FEBRABAN não tem nenhum interesse em divulgar esses dados de forma errônea. Não é? Então são dados, não existe mais, né? Não, o posto de trabalho não existe devido ao próprio processo de automação brutal. E vai aumentar. Quem é do setor bancário, estava o Valtir, eu conheço algumas pessoas aqui, sabe que, inclusive, há planos para aumentar isso de forma vertiginosa a partir de 2015, aqui no Brasil. Tá? Então, dificilmente você encontra um sistema tão perverso, não é? Porque é um sistema que em si mesmo é esquizofrênico, ao mesmo tempo que ele prega a colaboração, a solidariedade, a ética, a honestidade, valores, entre aspas, tayloristas, fordistas, fundantes do capitalismo primário, ele induz o sujeito a ver no seu colega um competidor. O que faz que o outro também o faça mentalmente. O sujeito deixa de ser meu colega e passa a ser o quê? O meu concorrente. É claro que isso aumenta, né, de forma vertiginosa a produção, e quando esse sujeito já começa a definhar-se em termos físicos e psíquicos, ele é substituído tal como você o faz numa máquina. Ela não presta mais, eu jogo fora. Eu tenho um computador, quando começa a ter muitos problemas, eu ponho na rua. Então tudo se passa como se a sociedade inteira estivesse a serviço da economia. A economia política, uma área nobre, no meu entender, das ciências sociais, passa a ser uma simples gestão econômica, com a sua contabilidade e seus cálculos sem maiores considerações humanas e sem considerações sociais. Vejam bem, não estou falando que a gestão em si seja um mal. É legítimo se organizar o mundo, e até necessário.
racionalizar a produção, se preocupar com a rentabilidade, porém, o que não pode prevalecer é a lógica econômica em detrimento de vidas humanas, em detrimento da felicidade das pessoas. Isso, em si mesmo, como diria Spinoza, é absurdamente antiético. Não faz sentido, é Spinoza que está falando, sou eu, você tem uma ética que não se preocupa em nada com a felicidade. É uma antiética. Não é? Seria uma ética que não é ética. Tá? Ora, fala-se em maior liberdade econômica do capital, dos mercados de capitais. Fala-se a toda hora a respeito disso. Só que o mercado de trabalho não é e nunca será igual aos demais. Por quê? A linguagem econômica e financeira refere-se sempre a números, a valor agregado, a rentabilidade, a margens, a evolução de bolsas, etc, etc. A linguagem do ser humano é diferente. Ela fala sobre emprego, ela fala sobre sobrevivência, ela fala sobre vida concreta, ela fala sobre salário, ela fala de equivalência entre termos e entre iguais. Portanto, é uma linguagem intrinsecamente diferenciada. É aquilo que Habermas fala de lógica comunicativa versus o quê? Lógica sistêmica. A lógica do mercado é sistêmica, é fria e tem que ser fria. Ela é diferente. A lógica do mundo do trabalho não pode se pautar na lógica do mundo econômico. E isso a magistratura tem que sempre ter em mente. É uma lógica para humanos. O mundo financeiro, o mundo econômico, é um mundo sem memória. Não é à toa que o neoliberalismo sempre se pauta num discurso que procura apagar a marca da história. Porque a história nos humaniza. A história nos deixa a gente. Ninguém nasce humano, nós nos transformamos em pessoas. Não há diferença alguma entre um ser humano, um cachorro ou qualquer outra coisa. Quando nós nascemos, pela linguagem, nós vamos nos transformando. Biologicamente, nós somos muito parecidos. É daí que a gente se humaniza. É através da linguagem do convívio com o outro que eu me reconheço. A nossa identidade de humano se dá através do outro. Quem diz quem o Roberto Elani é, não sou eu, são os meus colegas. São os meus colegas da Unicamp, são os meus colegas da UGV, são os meus orientandos, são vocês aqui agora que dizem quem eu sou. Se eu sou bom ou mal, se eu sou um lixo ou não sou. Vocês que dizem em mim. Portanto, vocês me humanizam. O problema é que quando nós temos toda uma grande mídia que pauta um discurso que se baseia na felicidade humana, congênere, a lógica econômica bem-sucedida, eu estou fazendo uma comparação intrínseca e ao mesmo tempo paradoxal do humano com o econômico. E isso faz com que, cada vez mais, as pessoas se categorizem em duas vertentes. Winners e losers. Os vencedores e os perdedores. E é assim que elas se veem. Quando eu digo que a lógica econômica não tem memória, é porque o neoliberalismo não tem memória. Porque quer matar quem nós somos, a nossa humanidade, e consegue fazê-lo através de uma mídia que prega sempre o resultado. Custe o que custar, dou o que doer. E é importante que o mundo do trabalho é a esfera da vida que talvez mais sinta isso na carne. A questão do reconhecimento que o Deleuze tanto fala, que em verdade pela primeira vez falou foi Alex Honneth, o reconhecimento para Honneth só se dá não só pelos pares, mas principalmente pelo público. É o público que diz quem você é. O servidor público se sente preterido e injuriado porque a todo momento é visto como um ser que não quer trabalhar, um ser que tem um compromisso apenas consigo e alguém que está fazendo aquilo que os outros não querem fazer. Quando querem colocar essa lógica, instituí-la num verdadeiro ato de intrusão na justiça, na saúde e na educação, estão tentando quebrar os três vértices do chamado Estado protetor, do Estado Previdência. Isso é fazer com que o Estado paute toda a sua lógica numa lógica financeira. Se submeta ao capitalismo financeiro, aos ditames da lógica econômica e, portanto, que nós todos nos curvemos à rentabilidade do capital.
Não é isso que nós queremos da justiça, e a justiça tem lutado bravamente para não ceder. Seminários como esse servem para que nós possamos refletir qual é o nosso papel, qual é o papel do magistrado, qual é o papel do Ministério Público, que no Brasil tem sido heróico, mas nós precisamos avançar. Nós precisamos, efetivamente, não permitirmos que a própria academia se submeta a essa lógica. Quando eu falo a própria academia, eu falo com a maior tranquilidade. Porque hoje em dia, a academia está se tornando paulatinamente a superestrutura de legitimação dessa lógica. A academia hoje é pautada por resultados. E eu falo tranquilamente, eu sou professor titular, fui na UNGV, estou na Unicamp, então não tenho problema nenhum em falar o que eu estou falando. Assumo toda a responsabilidade. Ninguém pergunta a um professor o que ele está fazendo com os seus orientandos. Quem ele está formando? E como ele está formando? Esse livro eu demorei 8 anos, junto com Margarida Barreto, depois de 2 milhões de acessos, para escrever. Se eu escrevo isso aqui em 1 mês, se eu demoro 8 anos, é a mesma coisa, tem o mesmo valor. Se eu oriento muito bem os meus orientandos, ou simplesmente não os oriento, só assino, tem o mesmo valor. O que interessa é que o resultado apareça lustroso no meu currículo Lattes. Que eu engorde o Lattes. E quanto maior, tanto melhor. Vejam bem, essa é uma lógica excepcionalmente semelhante à lógica taylorista-fordista de produção. Se eu sou ético no ambiente de trabalho e preparo muito bem as minhas aulas, preparo as minhas exposições, ou nada faço, não tem diferença alguma, desde que você produza e assine com mais 12, como tem muito artigo assinado por 12 pessoas. Tem o mesmo valor. Isso não é ingênuo. Não há ingenuidade alguma, porque dificilmente se encontra algo mais alienante e alienado do que esse tipo de atitude. A começar porque gera no corpo docente a imagem de cada um por si. E Deus por todos, se o sujeito acreditar em Deus. Em segundo lugar, porque é intrinsecamente despolitizante. E a história. Você tira a historicidade da universidade, da própria palavra, da própria semântica de ser universal. E você começa a, paulatinamente, jogar um espaço que deveria ser de reflexão e autônomo para que as pessoas possam escrever e falar o que pensam à mercê do sistema produtivo. Aliás, é por isso que existe um amplo, geral e restrito movimento em certos setores para acabarem com o RDP, para quem não é da área, regime de dedicação exclusiva. Porque assim permite que todos e todas, cada vez mais, vão buscar o seu sustento lá fora, fiquem à mercê de grandes corporações e, consequentemente, tenham o quê? O seu bico calado. Imagine se eu estivesse à mercê de grandes corporações. Se eu poderia falar o que falo ou escrever o que escrevo. Já estaria na rua há muito tempo. Me desculpe o desabafo. Parabenizo novamente a organização desse seminário, os meus colegas, não dessa mesa como da mesa anterior, foi excelente. E eu espero que cada vez mais tenhamos juízes, peritos como vocês, para que nós possamos ainda ter fé na esfera pública. Eu espero que a gente não tenha juízes e juízas chorando quando da feitura desse texto, que diziam: o meu casamento acabou, a minha vida acabou, eu não tenho mais tempo privado. Muito obrigado.